Neemias capítulo 4. Pessoal, hoje então nós vamos estudar aqui mais uma lição das 5 fases da tentação. Já falei com você sobre a batalha na mente, já falei sobre os obstáculos, hoje é a terceira fase, vou falar sobre comunhão. Neemias capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim, vamos ler juntos? E falou na presença dos seus irmãos e do exército da Samaria e disse, olha o que Deus falou, Sambalate, o que fazem estes fracos judeus? Segunda fase estudamos semana passada. Permitir-se-lhes isso. E a terceira fase está aqui, Neemias 4:2. O que é a terceira fase? Sacrificarão. Então olha para mim. O Neemias, ele estava reconstruindo os muros. O Sambalate era o inimigo. Queria impedir o povo de Deus de tudo quanto é maneira que ele pudesse a construir, para o povo não construir os muros. Primeiro ele disse, olha, o que fazem os fracos judeus? Falei da batalha nos pensamentos. Aí ele falou, se permitir-se-lhes isso, segunda fase, terceira, sacrificarão. Ele estava dizendo que ele impediu o povo de Israel, o povo de Deus, de oferecer sacrifícios a Deus. O que é o sacrifício? O sacrifício é um ato de adoração a Deus. Todas as vezes que o povo queria adorar, manter comunhão, se aproximar de Deus, eles ofereciam um sacrifício a Deus. Sacrifício e adoração. Então, quando o Sambalate chega e ele está dizendo que ele vai impedir o povo de sacrificar, ele está dizendo que ele quer tocar na comunhão do povo com quem, pessoal? Com Deus. Essa é a terceira fase, comunhão. Quando o diabo percebe que ele não vence você nos pensamentos, ele tentou de todas as formas te atrapalhar através de pensamentos, ele não te venceu. Quando ele perceber que ele não te vence com lutas ao seu redor, colocando obstáculos ao seu redor, obstáculos à sua volta, ele vê que isso não funciona. Ele não consegue vencer você nos pensamentos, nem colocando lutas. O que ele percebeu? Ele percebeu que ele é um cristão forte, que você é um cristão forte. Que você é um cristão que busca a Deus. Que você é um cristão que está perto de Deus. Então, qual vai ser a atitude? Se você é um cristão forte e com pensamentos, com lutas, obstáculos, ele não te vence, qual vai ser a atitude que ele vai tomar? Ele vai tentar tocar na sua comunhão. Porque só tem um jeito de vencer um cristão que é forte. Primeiro eu preciso enfraquecer esse cristão. Se você é um cristão forte, que vence pensamentos e que vence obstáculos que surgem na sua vida, só tem uma maneira de vencer você. Se o diabo conseguir te enfraquecer. E o que ele precisa fazer para me enfraquecer? Ele precisa trabalhar na minha comunhão, me impedir de sacrificar. Sacrificar é um ato de adorar a Deus. É um ato de ter comunhão com Deus. E às vezes a gente começa a passar por umas fases onde nós vamos ficando sem vontade de vir à igreja. Nós ficamos sem aquela vontade de estar no culto, sem aquela vontade de estar na igreja, sem aquela vontade de buscar mais a Deus, sabe? Se a pessoa pode, ela fica em casa, ela tem sempre uma desculpa, é que eu trabalhei, é que eu estou cansada, é que isso, e ela não congrega tanto, ela vem lá de vez em quando, ou vem só domingo na igreja, ela não vem mais vezes. O diabo está tentando, para te vencer, ele tem que te enfraquecer, você não pode esquecer disso. E ele vai tentar te enfraquecer. Então a pessoa não tem aquela vontade de orar, a oração não é tão produtiva, a pessoa até vai orar, mas fica ali, Deus, isso, aquilo, boa noite, amém. Ela não consegue ter aquela oração que ela deveria, de comunhão, de busca, de entrega, de chorar, de sentir Deus, de crescer. A pessoa começa a perder a vontade que ela tem de ler a palavra. Ela até lê a Bíblia, mas não é mais aquela vontade que era de ler a Bíblia. A pessoa não tem aquela vontade de se envolver com as coisas de Deus. Vai ter um culto de homens, a pessoa não vem. Vai ter culto de mulher, a pessoa não vem. Tem jovem, não vem. Vai ter um evento especial, não vem. A igreja começa a proporcionar. A pessoa nunca vem. Então você tem que tomar cuidado. Talvez você não está sendo atacado com pensamentos ruins, não está sendo atacado com lutas, mas o diabo está atacando a sua comunhão. Você é um cristão que vem na igreja e que às vezes nunca cresce espiritualmente, não tem uma comunhão verdadeira com Deus. Ou é um cristão que tinha uma comunhão, que orava, que lia a Bíblia, que buscava, e que de um tempo para cá você já não está como você era. Já não ora mais como orava, não busca como buscava, já não é mais tão próximo de Deus como um dia você foi. Esse é o cuidado que você vai ter que ter, porque para o diabo me vencer, se eu sou um crente forte, que venço a luta nos pensamentos e venço os obstáculos, ele vai tentar tocar na minha comunhão, me impedindo de orar, me impedindo de ler a Bíblia, me enfraquecendo. Se você está com o celular na tomada, você usa ele o dia inteiro e a bateria está sempre carregada. Agora, se você tirar ele da tomada e começar a usar, o que vai acontecer com o celular? Ele vai descarregar.
Só que se eu não achar uma tomada para carregar ele, o que vai acontecer? Ele vai desligar. E isso é o que acontece com muita gente. A pessoa sai da igreja, abandona o ministério, desiste, desanima, porque o inimigo fez de tudo para a pessoa não ter comunhão, não buscar Deus, não se aproximar do Senhor. Quando você está forte, você não aceita o adultério. Você não aceita o roubo. Quando você está forte, você não aceita a murmuração. Se começa alguém do seu lado a murmurar, você já olha para a pessoa, o irmão murmurando, puxa, olha aí, a pessoa só reclama, aquilo ali incomoda os ouvidos, porque eu estou forte. Quando você está forte, você não faz as coisas erradas. Quando você está forte, você não aceita o desânimo, a vontade de parar, você não aceita isso. Você não aceita o pecado. Mas quando eu vou ficando fraco, opa, é verdade, quem sabe tal coisa, quem sabe, mas isso aqui não tem problema, mas eu não vejo maldade nisso, mas eu não vejo maldade, mas tal coisa não tem problema, tal coisa não faz mal. Está mostrando o quão fraco você está ficando. E qual é o trabalho do diabo? Se você é um crente forte, o trabalho dele vai ser te enfraquecer. Quem é que já ouviu falar do Daniel na Bíblia? Você já ouviu falar? Vamos abrir em Daniel 6. Quem era o Daniel, pessoal? O Daniel era um homem de Deus que trabalhava num reino ímpio. Habitava, vivia no reinado de um rei ímpio. E o que aconteceu? Aconteceu que o Daniel se destacava, aonde o Daniel era colocado, ele crescia, aonde ele ia, ele prosperava, aonde ele ia, as coisas iam para frente, tudo dava certo na vida do Daniel. Ele prosperava, ele vencia, ele se destacava, ele começou a crescer tanto que as pessoas que estavam ao redor e trabalhavam no palácio, elas começaram a ficar com inveja do Daniel, e começaram talvez a investigar a vida dele e querer descobrir por que esse homem vai para frente. Eles descobriram que o segredo do Daniel é que o Daniel orava. Quantas vezes ele orava? 3 vezes. Aí a pessoa, mas é que ele tinha mais tempo que eu, pastor. Naquela época, né, ele tinha mais tempo que eu. Eu acho que é o contrário. Ele tinha menos tempo que você. Porque ele cuidava, se eu não me engano, eram 40 ou 120 cidades. Eu sei que foram divididas por 3 governadores e ele era o principal. Você imagina cuidar de 120 ou 40 cidades, municípios. É quase como se você ser um governador. E o que mais que ele fazia? Naquela época, não tinha carro para viajar de cidade em cidade. E ele tinha que conferir todas as coisas, finanças, tudo que a cidade precisava. Não tinha carro para viajar, você viajava a cavalo. Não tinha o correio, a forma de enviar carta, o que se presta. Não tinha internet, então não tinha e-mail. Não tinha o WhatsApp. Para mandar uma mensagem para o governador tal e saber o que ele precisa, o prefeito da cidade tal, para mandar para o comandante, para o fulano, para o general, para o soldado tal, não tinha WhatsApp, não tinha telefone para ligar, não existia a maioria das tecnologias, não tinha calculadora que nem que você tem eletrônica, o computador, planilha de Excel, nada disso. Tinha um pergaminho, tinha pena, ele tinha que fazer o cálculo do jeito dele, os papéis ele tinha que olhar um por um, e ele trabalhava demais, e ele tinha quase 80 anos. E ele orava 3 vezes ao dia de joelho. De manhã, meio-dia e à tarde. Ele parava tudo que ele estava fazendo, largava o trabalho, dobrava o joelho e ia falar com quem? Com Deus. Aí os inimigos descobriram que o segredo do Daniel era a oração. E o que eles tinham que fazer então? Enfraquecer o Daniel. Quando o diabo percebe que você é um crente forte, que vence a luta nos pensamentos e vence os obstáculos, ele vai fazer de tudo para te enfraquecer. Para a sua oração ser aquela oração, sabe? Só bater cartão. Deus, eu preciso disso, daquilo, boa noite, amém. Sabe, você nem se envolve, não sente Deus, não sabe o que é ouvir a voz de Deus em oração, não sabe o que é Deus falar com você. Sabe, a gente fica aqueles cristãos assim meio raso, senta na igreja, bate cartão, dá o dízimo, se batizou e acha que vai para o céu. Só que às vezes não está tendo uma comunhão verdadeira com Deus. E às vezes o diabo está fazendo isso com a gente está se enganando. Se tem o pecado, você cede para o pecado. Se tem a coisa errada, cede. Não, a gente tem que ter mais comunhão com Deus. O Daniel, eles descobriram que o segredo dele era a oração. O que o diabo queria fazer? Enfraquecer a oração. Fizeram então um edito real, que durante 30 dias ninguém poderia invocar Deus algum. Durante 30 dias eles não queriam que o Daniel orasse. O Daniel não obedeceu. E a única passagem, e a única coisa que a Bíblia diz que a gente não obedece o governo, é quando ele vai tocar na nossa comunhão e vai nos impedir de chegar perto de Deus. Aí a Bíblia diz que a gente pode desobedecer essa lei e essa autoridade. O Daniel foi, e a Bíblia diz que ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. Olha só, Daniel capítulo 6, vamos lá, quando o rei vai tirar ele da cova, o versículo que você vai ler comigo é o 22. E o meu Deus, ele enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano,
porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera em quem, pessoal? No seu Deus. Agora todo mundo presta atenção, o que o leão come, pessoal? O leão come o quê? Carne. Ou seja, o Daniel era um homem que andava em espírito. Ele orava 3 vezes ao dia, ele buscava a Deus. Deus não permitiu que os leões tocassem nele. Agora, se ele andasse na carne, estivesse no pecado longe de Deus, talvez o leão teria tocado nele. Agora, qual era o segredo do Daniel? Homem de oração. O diabo sabia que ele era de oração. Sabia que a única forma de parar esse homem de Deus era fazer ele parar de orar. Não conseguiu. Ele venceu a luta, venceu a batalha, ele caiu na cova, ele venceu todas as situações. O que você não pode esquecer é que às vezes você vai passar por fases que a gente está muito ocupado, trabalha demais, é tudo nos ocupando, para você não ter tempo para Deus, para você não ter tempo para orar. E às vezes Deus toca o seu coração, vai orar, e você diz, não, primeiro eu vou comprar pão, agora eu vou tomar café, agora eu vou lavar a louça, agora eu vou fazer não sei o quê, agora eu vou lá mexer no carro, agora eu vou lá no quarto, eu oro de noite, e acaba não orando. O diabo vai fazer de tudo para ocupar você, para você não ter tempo. Aí a pessoa, irmão, como é que você está? Eu não estou indo muito na igreja. É que eu oro em casa, é que eu leio a Bíblia em casa. Já parou de ir na igreja. E orar em casa, você no início até ora mais, mas com o tempo vai o quê? Vai diminuindo. Com o tempo você vai parando de fazer como você fazia, deixando de buscar como buscava. Qual é o trabalho do inimigo? Te enfraquecer. E para te enfraquecer, ele tem que começar primeiro a te tirar da igreja, fazer você orar menos, ler menos a Bíblia, buscar menos. Você sabe que a maioria dos problemas que você tem na sua vida, se você orasse mais, a partir da semana que vem você ia começar a contar um testemunho atrás do outro. Vencendo cada luta que você tem na sua vida. Por que a gente não tem vencido? Porque nós queremos terceirizar a responsabilidade. Obreiro ora por mim, pastor ora por mim, Joaquim ora por mim, mas quem é que tem que orar? Nós. Nós é que deveríamos ter mais tempo de comunhão. O diabo não parou, Daniel. Cuidado. Ele vai tentar tocar na tua comunhão. Fazer você passar por uma fase onde você vem menos, ora menos, busca menos. Vamos lá comigo em Mateus. Olha o que aconteceu com Pedro. Mateus capítulo 26. Você tem que tomar muito cuidado com essas fases onde o inimigo não quer que você ore. Pode ver que as fases que você mais ora, é as fases onde você mais é abençoado, mais o seu casamento se torna maravilhoso, mais a sua família vai para frente. Agora as fases que você começa a orar menos, o casamento começa a dar problema, os filhos começam a dar problema, as outras áreas da vida começam a dar problema, porque a vida do cristão tem que ser uma vida de comunhão. Vamos lá, Mateus 26. Olha o que aconteceu com Pedro. Então, quando o diabo vê que você é um crente forte, ele vai tentar tocar na sua comunhão. Não permita que o inimigo faça você parar de orar. Eu não posso ser um crente raso na igreja. Você tem que ser um crente que busca de verdade, que ora, que sente a presença de Deus. Não é aquele que só chega, Deus, tem gente que acha que Deus é servo. Ah, Deus, faz isso para mim, faz aquilo. Deus, tira o fulano do hospital. Deus é Senhor. Deus faz o que Ele quer. É nós que somos servos. Mateus 26, todos acharam? Ah, eu fui na igreja, Deus não me deu emprego, estou indo embora. Vai mesmo. Porque você não veio aqui para o objetivo certo, você veio aqui achar que Deus é teu empregado. Na verdade, é você que tem que vir aqui para servir a quem? A Deus. Não entendeu a coisa. Ah, mas eu quero que Deus faça isso, Deus faça aquilo, mas não quer ter compromisso. Quer continuar no mundo, quer continuar olhando a série, quer continuar fazendo as coisas erradas. Não quer ter um compromisso com quem? Com Deus. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo por nós, mas eu quero continuar fazendo as coisas do mundo. Não funciona. Só pode ter um Senhor na nossa vida. E não permita que o inimigo enfraqueça você. Porque o crente fraco, ele volta para o pecado, ele volta para a carne. Mateus 26. Olha o que aconteceu com Pedro. Jesus, pessoal, ele chamou 3 discípulos para irem lá no Getsêmani orar. Os outros ficaram um pouquinho mais distantes, mas ele convidou todo mundo para orar. Mateus 26, e olha o que aconteceu com Pedro, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, como é que Jesus achou os discípulos? Achou-os, como é que ele os achou? Adormecidos. E disse para o Pedro, pega uma caneta e anota, quanto tempo você tem que orar todos os dias? Enquanto você não chegar nesse ponto aqui, você não para. Então, Jesus falou para o Pedro, nenhuma hora pudestes vigiar com quem? Esse é o teu alvo. Enquanto você não conseguir orar 1 hora todo dia, você não para. Comece para você ver quem você vai ser daqui a 1 mês. Outra pessoa. Quando você começar a orar, mais. A maioria dos cristãos não consegue orar 10 minutos. Eles oram 10 minutos e a oração deles é só pedindo. Não é uma oração de envolvimento.
A oração de pedir não muda nada na tua vida. Agora a oração de adorar e se envolver, essa faz você sair dali outra pessoa. Você começa a crescer. Então ele diz, Pedro, você não pôde orar. O Pedro estava orando ou estava dormindo? Eu vou te mostrar qual é a consequência na vida dele. Para o diabo te vencer, primeiro ele tem que te enfraquecer. Como é que ele me enfraquece? Quando eu paro de ir tanto na igreja, quando eu paro de orar, quando eu começo a parar de ler a Bíblia. Não é que você vai parar de orar, você continua orando, mas não é a mesma coisa. Não é aquela oração produtiva, oração, não cai uma lágrima. A presença de Deus não vem, parece que é você falando com as paredes, amém, vou dormir. Isso não é orar. Você ainda não está orando. Isso não é oração. Orar é chegar perto, é se envolver. Quando que a minha oração começa? Quando eu não sei mais o que falar. É aí que então o Espírito Santo vem e a minha alma, o meu espírito realmente começa a falar com Deus, quando a minha mente acabou. Porque a nossa mente ela vai falar com Deus e ela já vai cheia de coisas montadas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Agora, quando a minha mente não tem mais o que falar, aí o meu espírito vai começar a adorar a Deus. Realmente, porque daí a minha mente acabou. Só que normalmente quando você acabou de pedir pelo João, Maria, o José, faz isso, aquilo, aquilo outro, dinheiro, salário, saúde, não sei o que, me livra, protege, faz, amém, vou dormir. Você nem falou com Deus. Você só colocou uma lista de pedidos. Ore, meu irmão, isso é importante. Aí diz aqui, ó, e voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste fazer o quê? Vigiar comigo. Olha para mim aqui. Você tem conseguido vigiar com Deus todos os dias? Você tem tirado um tempo? Qual é a quantidade de tempo que você está tirando todos os dias? É aquela aguinha com arroz? Aquela água com açúcar antes de dormir? Só para dizer que orou e virar para o lado? Você não está orando. Se o diabo te enfraquecer, ele consegue usar você. Não enfraqueça. Cuide da sua comunhão. Versículo 41, o que Jesus disse? Vigiai e fazer o quê? E orai, para que não entreis aonde? Como é que eu entro em tentação? Irmão, quanto mais no espírito você está, menos as coisas do mundo te atraem. Quanto mais na carne eu estou, mais as coisas do mundo me tentam e me atraem. Aí ele está dizendo, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? E quem anda na carne, por consequência, é um crente fraco. Agora, o crente que anda no espírito, ele é forte. Passa a tentação na frente dele e diz, está amarrado, não aceito. Agora, o crente que está na carne, está olhando a TV, está vendo coisa errada na TV, está com o controle remoto na mão e ele diz, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Quem está amarrado é ele que não troca o canal. Amém? É ele que está amarrado diante da tentação, ele não tem força para sair dali. Porque ele está como? Fraco. Agora olha o 42. E indo segunda vez, você vê que Jesus orou 3 e voltou às 3 para ver os discípulos. Segunda vez ele orou dizendo, meu pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando, como é que Jesus achou eles de novo? Adormecidos, porque os seus olhos estavam como, pessoal? Irmão, Jesus convidou eles para orar. E quantas vezes Deus te convida para orar? Tem um dia que você acorda com uma angústia. Ore. Ah, mas eu não sei o que é isso. Você não precisa saber, você precisa orar. Porque é na oração que Deus pode te revelar. Ah, eu estou estranho. Às vezes de madrugada, Deus te acorda. O que a gente faz? Que nem o Pedro, vira para o lado, faz o quê? Dorme. Irmão, vamos orar mais. Tudo que você está enfrentando na tua vida, se você orasse mais e botasse uma seriedade, amanhã você já começava os primeiros testemunhos. Se você botar uma seriedade nisso, você vai começar os seus testemunhos já. Está faltando orar mais e tempo às vezes você tem. Nós é que temos que vencer a nossa carne. Então a segunda vez ele estava dormindo. Tá bom, Pedro não orou. Ele deveria ter orado. Vamos começar a olhar as consequências. Versículo 47. Jesus explicou para eles que ele tinha que morrer na cruz. 47. E estando ele ainda a falar, chegou Judas, um dos 12, com ele, grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes sacerdotes, dos anciões do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, o Pedrão, estendendo a mão, ele puxou a espada e ele feriu o servo do sumo sacerdote. Fez o que, pessoal? Quando você não está orando, sua comunhão está pequena, você vai começar a ir contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Jesus fosse preso e fosse para a cruz. Quando Pedro puxa a espada e Pedro resiste, ele não está resistindo apenas àquelas pessoas, ele está resistindo à vontade de quem?
Porque Jesus não resistiu. Você vai começar a lutar contra as pessoas que são usadas por Deus para ir até você, para te dar uma palavra. Nem sempre vai ser o que tu quer. Mas você vai começar a lutar e ferir essas pessoas. E além de ferir, às vezes você vai ser ferido. Porque você vai querer resolver coisas espirituais com armas naturais. Porque está faltando o quê? Oração. Se ele tivesse orado, se ele tivesse em comunhão, talvez ele não puxaria a espada. Faltou oração. O que mais que o Pedro fez? Segue. Olha as consequências. Aí diz, primeiro para o diabo te vencer, ele tem que te enfraquecer. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus o Galileu? Mas ele fez o que, pessoal? O que ele fez? Negou. Primeiro para o diabo te vencer, o que ele tem que fazer? Te enfraquecer. Pedro estava fraco. Quando chegou o povo ali, negou Jesus. Negar Jesus é sair da palavra. Quando estamos fracos, nós vamos ceder à tentação, ao pecado, vamos sair da palavra. Toma cuidado. Aí diz mais, é que ele negou Jesus dizendo, não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez. Irmão, quando a pessoa está fraca, ela pratica o mesmo pecado de novo. Ela olha para você e diz, eu não vou adulterar mais, ela adultera de novo. Ela olha para você e diz, eu não vou fazer mais, e ela faz de novo. Ela diz, eu vou mudar, e ela não muda. Agora continua, com juramento dizendo, não conheço tal homem. E logo aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro começou a fazer o quê? Praguejar. Para te vencer, ele tem que te enfraquecer. O cristão volta a fazer coisas que há muito tempo ele não fazia. E a jurar dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente, o que o galo fez, pessoal? Irmão, cuidado. Se o diabo não te venceu nos pensamentos nem nos obstáculos, ele viu que tu é forte. O que ele vai fazer? Te enfraquecer. E talvez tu está passando por uma fase que você não consegue orar como orava. Você era um cristão que acordava de madrugada, jejuava, orava mais. Por que você não chega mais cedo no culto? 30 minutos antes, dobra o teu joelho no banco, fica orando. 10 minutos antes, você abre a sua Bíblia e começa a ler ela. Você já está buscando mais a quem? A Deus. Mas se a gente pode, só o que a gente, eu estou cansado, eu tenho que descansar. Irmão, descansar a gente tem vários dias. Hoje é o dia de ir na igreja. E eu posso estar cansado, eu tenho que ir. Eu não vou deixar o inimigo me afastar. Levanta a mão direita e diga assim com o pastor, diga orar, mesmo sem vontade. Diga ler a Bíblia, mesmo sem vontade. Diga ir na igreja, mesmo se arrastando. Porque eu não vou deixar o diabo me enfraquecer. Eu estou sem vontade, pega o teu celular, bota uma seleção de música, deixa tocando baixinho, dobra o joelho lá no teu quarto, pega um horário que não tem ninguém, ou fecha a porta, avisa a família toda, agora é o meu momento de orar. Avisa a família, quando é que a família vê você orando? Seja um exemplo para eles. Eles têm que saber que naquele quarto, naquele horário, eles não podem bater, porque o pai, a mãe, sei lá quem, está lá orando agora. Seja o exemplo deles. Então você dobra o joelho e fica lá, Deus, eu estou sem vontade, mas eu estou sendo sincero, eu estou aqui, não vou sair daqui, aleluia, glória, eu te amo, me dá força, me ajuda, e fica lá. Talvez você vai ficar uns 3, 4 dias assim, no 5º dia já vai começar a melhorar. Sabe o que eu quero te dizer? Pastor, mas eu estou sem vontade de ler a Bíblia, pega e começa a ler. Mas me dá sono, fica de pé. Mas eu continuo, mas eu não estou entendendo nada. Continua, não deixa o diabo te vencer. Eu estou sem vontade na igreja, vem se arrastando. Você pode vir se arrastando, você vai sair daqui de pé. Se você esperar a vontade vir, você não vai fazer nada na tua vida. Primeiro tu começa e depois a vontade aparece. Quem espera a vontade chegar, não vive pela fé, está vivendo pela emoção. Porque a emoção espera a vontade aparecer. A fé, ela faz mesmo sem vontade. Porque se você começar a fazer, os sentimentos vão te seguir, a vontade vai aparecer. Eu não tenho que esperar a vontade para fazer as coisas. Se você esperar a vontade, não aparece. Você nunca vai fazer nada. Ore mesmo sem vontade. Leia a Bíblia mesmo sem vontade. Busque a Deus mesmo sem... pastor, estou cansado, mas eu vou para o culto me arrastando. Você já notou que a única hora do culto que a pessoa dorme é quando o pastor prega a palavra? A pessoa não dorme na abertura, não dorme na oferta, não dorme na oração. Porque quem é que não quer que a pessoa ouça o que, pessoal? A palavra. Porque a fé vem pelo quê? Por ouvir. Por que é só nessa hora que a pessoa começa a ficar com sono? Porque o inimigo não quer que a pessoa ouça o quê? Não deixa ele te enfraquecer. Você precisa buscar Deus. Pastor, você precisa se envolver, você precisa ter comunhão com Deus. Aí diz aqui o final, 74. Então ele começou a praguejar e jurar dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo fez o quê?
cantou. Então, para vencer o Pedro, para fazer o Pedro negar Jesus, porque o Pedro, há um pouco tempo atrás, ele disse: eu estou pronto para morrer por ti na cruz. E agora ele está negando. O diabo fez o Pedro não orar. Fez ele ter sono, enfraquecer, para te vencer. Primeiro, ele tem que te enfraquecer. Não deixa o diabo te enfraquecer, porque senão você vai negar Jesus. Você vai sair da palavra, vai sair da vontade de Deus, vai fazer a coisa errada, vai perder o que Deus tem para você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos lá. Novo Testamento também, só um pouquinho mais para frente, carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá comigo. Capítulo 5. Todos acharam? Vai à igreja mesmo sem vontade. Tudo que você está sentindo pode ser o inimigo querendo romper a tua comunhão com Deus para que você enfraqueça e seja vencido por Ele. Não permita que isso ocorra. 1 Tessalonicenses 5,17. Pastor, eu estou num desânimo, sem vontade de orar, de ler a Bíblia. Você pegou já. Mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem vontade, lê a Bíblia. Mesmo sem vontade, vai à igreja, não pare. 1 Tessalonicenses 5,17. Leia a Bíblia Sagrada comigo. O que está escrito aí, pessoal? Orai sem cessar. De novo, vamos lá. Orai sem... Irmão, não permita que o inimigo cesse a sua comunhão, a sua oração. Você tem que orar todos os dias. Pastor, ainda não oro 1 hora. Começa com 10 minutos, vai para 20, 30, vai avançando até você chegar em 1 hora. Você vai ver a diferença que orar 1 hora todos os dias vai fazer na tua vida. 1 mês, depois que você estiver orando 1 hora todos os dias a fio, mas não aquela oração, quero isso, quero aquilo, quero tal coisa, quero tal outro, quero isso, quero aquilo. Não, para com isso. É aquela oração, eu te amo. Oh, Deus, preciso, adore Ele, busque, se envolva, porque Deus procura os verdadeiros. É isso que Deus quer que você seja na sua oração. Oração de envolvimento, toca o louvor, você chora, fala em línguas, adora. Começa. Vai chegar um dia que você vai começar a ouvir a voz de Deus falar com você. E talvez você nunca teve essa experiência na vida, porque até hoje a sua oração foi rasa. Está na hora de você ser um cristão mais profundo. Na oração, você vai vencer tudo. Pode ter certeza, se tem coisas que você ainda não venceu, é porque você ora pouco. Você tem que aprender a orar. Usar a maior arma que Deus te deu. Não deixa o diabo parar você. A Bíblia está dizendo, vamos lá, orai sem cessar. Às vezes a pessoa ora 1 dia sim, 2 não. Ora 2 dias, 3 não. Não faz isso, irmão. Ore sem cessar. Não é ficar 24 horas orando, mas é ter todos os dias um horário e um momento de oração. Ninguém vai parar a minha oração. E todo dia eu chego, Senhor, estou aqui hoje. Lembra? Senhor, ontem a nossa conversa terminou no ponto tal. E hoje eu estou chegando aqui para apresentar isso, aquilo. Estou com essa dificuldade, me ajuda lá, te amo. Senhor, me ensina e tal. Busca Ele, adore Ele. Chegue, ore todos os dias. Se o diabo não te venceu na mente, nos obstáculos, se prepare. Às vezes você não está enfrentando luta por fora, nem pensamento. Mas você não percebeu que tudo que está acontecendo, toda essa ocupação que está vindo de uma hora para outra, é o diabo. Porque ele está querendo te enfraquecer. Só tem uma forma dele te vencer, se ele conseguir te enfraquecer. Não permita que isso aconteça. Vamos ficar de pé. Olá para você que vai acompanhar agora esse vídeo no meu canal no YouTube. Que Deus abençoe você por estar aqui prestigiando o canal, acompanhando as mensagens. Olha, eu peço que você já deixe o seu like nesse vídeo, coloque ali como gostei, compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas através das mensagens. Boa mensagem, que Deus possa falar com você.